Empresários americanos estão com medo do Brasil. Gente, esse dia chegou. Quem diria que aqueles empresários americanos vigiando a Dilma? Lembra o escândalo do Snowden? Pois é. Agora eles choram. Vem ver comigo essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal aqui eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Porque o negócio é o seguinte, gente. O agro-americano tá reclamando das tarifas do Trump, gente. Trump, com o plano econômico mais burro da história americana, tá colocando o agro-americano em perigo. Que ele enfiou um monte de tarifa em tudo que é os produtos agrícolas que o pessoal precisa usar. Vai encarecer o produto americano e o americano tá com medo de perder mercado pra quem? Pro Brasil, amigo. Vem no peito, vamos ver. Vamos ver essa história aqui que o UOL trouxe. Tô toda feliz aqui fala do Brasil, mas é o agro que vai ganhar, né, com isso. Então eu também não sei. Bom, vamos entrar na relação Brasil e Estados Unidos, né? Você fez uma reportagem aqui que está a mais lida na nossa página neste momento. O agro dos Estados Unidos atacando Trump e dizendo que o Brasil vai ser o vencedor dessa guerra comercial. Conta essa história pra gente. Eita, lá. De que maneira o agro americano reagiu às medidas protecionistas de Donald Trump e como que o Brasil pode se beneficiar disso, Jamil? Olha, essa história é aquelas que a gente não poderia prever que elas aconteceriam de uma forma tão rápida. O que aconteceu? Donald Trump colocou tarifas sobre Canadá, México e China. China, Canadá e México retaliaram com suas próprias tarifas e aí, no caso da China especialmente, colocaram tarifas sobre a soja americana. E aí o que nós tivemos ontem foi justamente a poderosíssima associação da soja americana, dos produtores, dos exportadores de soja, que aqui nos Estados Unidos, eles basicamente é a pauta número 1 de exportação da agricultura americana, né? Não é só no Brasil que a soja tem esse peso todo, aqui também tem, a soja tem esse peso gigantesco, e aí uma declaração absolutamente clara, eu diria até sem qualquer tipo de pudor, da própria associação, eu conversei justamente com eles, colocando em primeiro lugar, essas tarifas nunca foram apoiadas pelo setor, porque eles sabiam que seriam retaliados. Ao serem retaliados, o que eles estão dizendo, Fabiola, é que, claro, a China não vai deixar de comprar soja, ela só vai comprar de outro parceiro. Quem é o outro parceiro? O seu maior concorrente, o maior concorrente da soja americana é a soja brasileira. Soja brasileira, gente. O chinês, ele quer a soja para fazer o quê? Shoyu. As comidas chinesas, tudo vai shoyu. O brasileiro que misturou com o japonês fez a mistura perfeita, que é o quê? O shoyu com cream cheese. Então, a nossa soja, ela já vai com um gostinho de cream cheese. Então, ela é mais gostosinha. E aí, obviamente, os exportadores de soja dos Estados Unidos estão, obviamente, de cabelo em pé, porque que triste, certamente eles votaram no já Trump. vão perder esse mercado para a soja brasileira. E a declaração dos produtores americanos vai justamente nessa direção, inclusive dizendo que eles estão frustrados com o governo de Donald Trump, dizendo sim, que o Brasil vai ser o grande vencedor dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Tem um outro componente dessa história que eu sinceramente desconhecia, Fabiola, que é o seguinte... Desculpa, a gente tá falando em cima dele, que eu fico muito... Votaram no Trump, fizeram campanha pro Trump, doaram dinheiro pro Trump, convenceram os outros fazendeiros a votar no Trump. Da primeira vez que ele foi presidente, ele já fudeu vocês com tarifa. Com a China, ele já fez isso antes. Ele teve que bancar vocês, ele fez o governo pagar pra vocês o rombo que ele fez com vocês. E por que agora seria diferente? Você acha que ele vai pagar o rombo agora? Que vocês elegeram ele depois de 34 crimes que ele foi condenado? E por que você acha que esse cara acha que ele tem que fazer alguma coisa pra você? Se nenhum crime que ele comete, ele tem consequência. Por que ele vai fazer alguma coisa pra você, meu amigo? Desculpa. A soja brasileira aqui no peito, rapaz. Fudeu. Entendeu? Pra você. A agricultura americana, ela depende de fertilizantes. Como a gente também dependia dos russos, vocês se lembram toda aquela história, basicamente, quando começa a guerra contra a Ucrânia. Bom, da onde vêm os fertilizantes americanos, e principalmente para a soja? Vem do Canadá. O Canadá, que neste momento também está numa guerra comercial com os Estados Unidos e que colocou justamente mais dificuldade para a exportação do quê? De recursos naturais que fazem parte, claro, da produção de fertilizantes. Ou seja, o exportador americano do setor agrícola, ele ficou, em parte, sem o mercado principal dele, que é a China, e ficou
sem o abastecimento de fertilizantes, deixando a sua própria agricultura mais cara. Então, olha só a situação complicadíssima hoje da agricultura americana. Gente, os bolsonaristas estavam certos desde o início. Eles o quê? Eles apoiaram o Trump, falaram, galera, vamos torcer pro Trump, porque o Trump vai ser melhor pro Brasil. E olha só, tá sendo mesmo. Né? A gente vai ter que dizer aqui, né? Os bolsonaristas estavam certos. Que agora faz pressão na Casa Branca para que haja uma revisão. Só um detalhe, isso eu coloco na minha matéria, agora não tenho de cabeça os números, mas se você puder recuperar aí, Fabiola, a agricultura americana votou em peso para Donald Trump na eleição do ano passado. Em peso. Os números são absolutamente avassaladores do apoio da agricultura americana a Donald Trump. Agora, são os primeiros a serem, basicamente, vítimas da sua própria política comercial. É isso. Os números Vocês dizem os números de votação, né? Tô procurando aqui, Jamil. Enquanto ela procura, se bem que eu dei a pausa, né? Mas enquanto ela procura, o estado do Nebraska, que é um estado bem no meio aqui dos Estados Unidos, ele vai falir em 6 meses. Por causa das demissões que o Elon Musk está fazendo e por causa dessas coisas aí do agro. Em 6 meses, o estado vai falir. E eles votaram 65% em Trump, 68% em Trump. Lá para o final da matéria. Está no final da matéria. Hoje... número de condados que votaram, que votou para um pouco mais. Um pouco mais. Ele procurando na matéria dele. Eu não lembro inteira. Aí, mas pode um pouco mais. Departamento de Agricultura nas vendas americanas. A gente procurando aqui na matéria dele mesmo o que ele quer colocar de dado que ele não lembra de cabeça. Mas está aqui, ó. Olha, mas só enquanto vocês procuram, obviamente a grande... Aqui achei, ó. Olha. Nos 444 condados dos Estados Unidos que dependem mais de 25% da economia no campo, o republicano somou, em média, 77% dos votos. Ele só não venceu em 11 das 444 regiões. Em 100 desses condados, Trump teve mais de 80% dos votos. Por isso, essa bronca do agro tem tanta força neste momento, né? Obviamente, Fabiola, você chancelou aquele presidente. Claro, tem outros motivos, né? Tem uma pauta cultural, tem uma pauta conservadora, tem uma pauta religiosa, que claro que também entra nesse cálculo. Mas a questão econômica foi a primeira colocada tanto pelo Donald Trump como pelos eleitores. Essa foi a grande pauta da eleição no ano passado. E aí, imagine só, quando você descobre que naquele governo que você depositava toda a sua confiança, a primeira vítima é justamente você. Agora, isso não acontece por acaso. Tanto os chineses como os canadenses fizeram isso de uma forma muito inteligente. Eles não colocaram... Mas antes dele falar dos chineses e canadenses, é o seguinte. Eles não votaram pro cara para ser contra trans? O Trump já colocou lá que só tem sexo feminino e masculino, vai ter problema para as pessoas trocarem de documento, proibido trans no exército e em esporte. Não foi para isso que vocês votaram? Vocês não votaram para imigrante ir embora? Deportação em massa. Ele falou diversas vezes na campanha isso. E aí o estado do Nebraska, como eu estava falando isso, também 65% da força de trabalho deles, do campo, do agro deles, é imigrantes. Os imigrantes foram tudo embora. Que alguns foram deportados, os outros ficaram com medo e foram para outro lugar. Então, o estado vai entrar em falência em 6 meses. A China, por exemplo, não colocou 10% sobre qualquer produto americano. Eu vou colocar aquele 10%, basicamente, vamos colocar aqui, no curral eleitoral de Donald Trump. Isso. Eu vou afetar justamente aqueles que apoiaram Donald Trump. Guerra, com estratégia, né? Criar, obviamente, essa animosidade doméstica. O Canadá, quando limita o fornecimento de fertilizantes aos americanos, também faz isso. Vai buscar justamente uma sanção, uma retaliação inteligente, uma que, claro, afete o próprio governo. Não é a única coisa, a gente sabe muito bem que o Canadá, por exemplo, colocou tarifas sobre o uísque americano. O que tem a ver o uísque? Bom, o uísque vem de regiões como Tennessee, que obviamente tem um amplo apoio a Donald Trump. Vários estados canadenses
tem... Porque no Canadá, a bebida ela é vendida por uma coisa... É uma loja que é a única autorizada para vender álcool no Canadá é a LCBO. A LCBO é a maior compradora de álcool, principalmente de uísque, esse aí que ele está falando do Tennessee, e das bebidas também que se faz aqui nos Estados Unidos, do mundo. E muitos estados do Canadá, os LCBOs, as lojas, proibiram de vender produto americano. Proibiram de vender. Então esses caras, eles vão... É puxar o tapete dos caras assim, ó. Do nada eles vão perder o mercado deles maior. Olha que insanidade, gente. Olha que insanidade. Não tem como defender. Por mais que você concorde com os planos do Trump, se é que você acha que ele tem um plano. Se você concorda com os republicanos, se você é conservador e você concorda. Você tem que concordar que o jeito que ele está fazendo é jogar o bebê junto com a água, né? Da banheira, não é isso? Bom, no meio dessa história, reunião de Alckmin com o secretário americano hoje, à tarde. Tem alguma informaçãozinha do que vai ser falado lá, Jamil, não? Olha, Fabiola, é uma primeira tentativa de diálogo com o governo americano no alto escalão, obviamente para tentar entender o que vai significar uma eventual tarifa contra o Brasil. E o Brasil vem com dois argumentos que, vamos assim, do lado da lógica, poderiam fazer sentido. O primeiro deles, nos últimos 10 anos, o governo americano teve um superávit acumulado, claro, durante os 10 anos, de 200 bilhões de dólares com o mercado brasileiro. 200 bilhões é o saldo comercial favorável aos Estados Unidos nos últimos 10 anos. E aí nós não estamos incluindo serviços, streaming, royalties, nada disso. Estamos falando só do superávit comercial de bens. Não estamos falando de todos os outros setores da economia que não são, obviamente, trocados num container de navio. Vamos resumir assim. Então, primeiro o argumento. Se vocês estão falando de reequilibrar a relação comercial, somos nós que poderíamos, entre aspas, argumentar que não, olha, somos nós que queremos essa parte. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que o governo brasileiro vai levar justamente o fato de que as tarifas médias cobradas aos produtos americanos, elas são de apenas 2,7%, dos quais, e colocando os principais produtos vendidos pelos americanos ao Brasil, vários deles têm tarifa zero para entrar no mercado brasileiro. Então, olha, gente, não tem tanto argumento assim para a gente entrar numa guerra comercial. Basicamente, essa discussão do Brasil. Agora, nós estamos falando com o governo Trump, né? Nós não estamos falando com outro parceiro razoável, lógico, etc. Então, a grande pergunta que o Brasil vai fazer, e que todos se fazem, é o que exatamente quer Donald Trump quando coloca o Brasil na linha de fogo da sua política comercial. Será que ele só quer uma redução para o etanol? Ou, por exemplo, quer o afastamento do Brasil em relação à China? Ai, como é bom ter você aqui conosco, Jamil. Muito obrigada pela sua... Afastar o Brasil da China, gente, isso aí é o que a gente não vai deixar, né? É isso, vamos ver o que esse Pulha vai falar aí pro Alckmin. E assim, ninguém quer essa guerra ridícula de tarifa. Isso é ridículo. E uma guerra dessa pode desencadear uma guerra de verdade, porque a China ontem, a embaixada da China tuitou. Estados Unidos começando com essa guerra de tarifa, uma coisa assim, começando com essa guerra de tarifa, a gente vai retribuir. E se os Estados Unidos quiser vir com qualquer tipo de guerra, a gente tá pronto. Guerra tarifária ou qualquer outro tipo de guerra, a gente tá pronto. Falou isso a embaixada da China, tá, meu bem? Tá? Então o Trump tá mexendo com fogo, meu querido. Mas o Trump quer se aproximar do Putin pra poder afastar o Putin da China. O Putin bem burro mesmo, né? Vai cortar parceria com o império crescente pra fazer parceria com o império em declínio. Então, assim, gente, eu não consigo ver, a não ser que a finalidade do Trump seja destruir a economia americana, o que pode ser uma possibilidade, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não tem nenhum sentido essa guerra tarifária. É uma coisa, não tem nenhum sentido. É ruim para todo mundo. A aprovação do Trump já é a mais baixa de qualquer presidente. Torcer pro Brasil tá em mim. Ainda eu sei que vai o agro, que vai não sei o quê, mas, gente, eu acho gostoso ver isso. Pra gente que acompanha minimamente assim, as coisas que estão acontecendo desde que acompanha desde sempre, a gente sabe o quanto que os Estados Unidos já ferrou a gente economicamente. O quanto que, com aquela coisa lá do Snowden, vocês lembram disso? Que eles estavam vigiando a Dilma. O Obama estava lá vigiando a Dilma para quê? Para fazer acordo comercial.
Era para beneficiar as empresas americanas. Pelo menos uma parte, eu vi uma reportagem sobre isso na época. Então, assim, desculpa, gente, ó. Bolsonarista não, mesmo se você for bolsonarista, deixa de ser burro. Tá? O Brasil vai fazer dinheiro, o agro que você ama vai fazer dinheiro com a China. China, 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 como diz o Trump. O nome do presidente já é Xi, dá pra fazer um monte de piada. Xi. Lá vem o presidente. Pega o embaixador da China, bota pra tocar pagode junto com o embaixador da Coreia. E os Estados Unidos, se quiser vir com graça, solta a mão. Se quiser vir pra somar, vem. Se quiser vir pra encher o saco, solta a mão. Solta a mão do laranjão. Eu fico por aqui. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.